Capítulo 48. Todos estavam à espera de uma carta do Sr. Bennet na manhã seguinte, mas o correio chegou sem trazer nenhum bilhete da parte dele. A família sabia que, em todas as ocasiões ordinárias, ele era um correspondente muito negligente e desleixado, mas numa ocasião como essa, tinham esperança de que ele se esforçasse. Foram obrigados a concluir que não havia nenhuma boa notícia para dar, mas mesmo sobre isso eles gostariam de ter certeza. O Sr. Gardner só esperava pelas cartas para partir. Quando ele se foi, tiveram pelo menos a certeza de receber com frequência informações sobre o que estava acontecendo. E ao partir, o tio prometeu convencer o Sr. Bennet a voltar a Longbourn, assim que pudesse, para grande consolo da irmã, que considerava aquilo a única forma de ter certeza de que o marido não seria morto num duelo. A Sra. Gardner e as crianças deviam permanecer em Hertfordshire mais alguns dias, pois ela achava que sua presença podia ser útil às sobrinhas. Ela lhes fez companhia nos cuidados à Sra. Bennet, e foi de grande conforto para elas nas horas livres. A outra tia também as visitou com frequência, e sempre, como dizia, com a ideia de reconfortá-las e animá-las. No entanto, como jamais vinha sem relatar algum novo exemplo da extravagância ou irregularidade de Wickham, raramente ia embora sem deixá-las mais desanimadas do que quando chegara. Parecia que toda a Meryton estivesse empenhada em cobrir de infâmia o homem que apenas 3 meses antes era tido quase como um anjo de luz. Era acusado de dever dinheiro a todos os comerciantes do lugar, e suas intrigas, todas elas honradas com o título de sedução, penetraram na família de cada um desses comerciantes. Afirmavam todos que era o pior rapaz do mundo, e todos começaram a descobrir que sempre haviam desconfiado de sua aparência de bondade. Embora não desse crédito nem a metade do que diziam, Elizabeth acreditava o suficiente para ganhar maior certeza da ruína da irmã. E até mesmo Jane, que acreditava ainda menos naquilo tudo, perdeu quase toda a esperança. Principalmente porque já chegara a hora de, se tivessem ido para a Escócia, algo de que ela nunca desesperara, receberem notícias deles. O Sr. Gardner partiu de Longbourn no domingo. Na terça-feira, sua esposa recebeu uma carta dele. Dizia que, ao chegar, logo encontrou seu cunhado e o convenceu a vir a Grace Church Street. Que o Sr. Bennet estivera em Epsom e Clapham, antes de sua chegada, mas sem obter nenhuma informação satisfatória, e que estava decidido a investigar todos os principais hotéis da capital, pois o Sr. Bennet achava possível que tivessem ido a um deles ao chegar a Londres antes de conseguir estabelecer-se em algum lugar. O próprio Sr. Gardner não esperava nenhum resultado dessa medida, mas, como o irmão insistia nela, pretendia auxiliá-lo em sua execução. Acrescentava que o Sr. Bennet parecia não estar nem um pouco propenso a deixar Londres agora e prometia voltar a escrever muito em breve. Havia também um pós-escrito a esse respeito. Escrevi ao Coronel Foster para lhe pedir que descubra, se possível, de alguns dos amigos de Wickham pertencentes ao regimento, se ele tem algum conhecido que provavelmente saiba em que lugar da cidade estaria escondido. Se houver alguém que possa fornecer tal pista, pode ser muito importante. No momento, nada temos que possa orientar-nos. Tenho certeza de que o Coronel Foster fará tudo o que estiver ao seu alcance para nos ajudar neste ponto. Mas, pensando bem, talvez Lizzie nos possa dizer, mais do que qualquer outra pessoa, que parentes ainda em vida ele tem. Elizabeth não teve dificuldade em compreender de onde vinha esse respeito por sua autoridade no assunto, mas não estava ao seu alcance dar qualquer informação digna do cumprimento. Nunca ouvira falar que ele tivesse qualquer parente, salvo o pai e mãe, ambos falecidos havia muitos anos. Era possível, porém, que alguns de seus companheiros no regimento de Shear pudessem dar mais informações, e apesar de não ser muito otimista a esse respeito, aquilo era algo que deveria ser levado adiante. Em Longbourn eram de ansiedade todos os dias, mas a parte mais ansiosa era quando aguardavam o carteiro. A chegada das cartas era o grande objeto da impaciência de cada manhã. Por meio de cartas, seriam comunicadas de tudo de bom ou de ruim que ocorresse, e a cada dia se esperava que o dia seguinte traria notícias importantes. Mas,
Antes de receberem novas notícias do Sr. Gardner, chegou uma carta para o pai, vinda de outro remetente muito diferente, o Sr. Collins. Como Jane recebera instruções para abrir tudo o que viesse para ele em sua ausência, ela a leu. E Elizabeth, que sabia como suas cartas eram sempre curiosas, leu-a ao seu lado. Caro senhor, o nosso parentesco e a minha situação na vida convidam-me a exprimir-lhe as minhas condolências pela dolorosa aflição que atingiu a Vossa Senhoria, da qual fomos informados ontem por uma carta enviada de Hertfordshire. Esteja certo, meu caro senhor, de que a senhora Collins e eu compartilhamos os sentimentos de Vossa Senhoria e de toda a sua respeitável família neste doloroso momento, que deve ser cheio de amargura, pois provém de uma causa que o tempo não pode apagar. Não faltarão argumentos de minha parte que possam aliviar tão grave calamidade ou reconfortá-lo numa situação que, dentre todas, deve ser a mais aflitiva para um pai. A morte de sua filha teria sido uma bênção em comparação com isso, e é ainda mais de se lamentar porque há razões de se supor, como a minha querida Charlotte me informa, que esse comportamento licencioso da parte de sua filha tem origem na excessiva indulgência. Embora, ao mesmo tempo, para consolo de Vossa Senhoria e da Sra. Bennet, eu esteja inclinado a pensar que o próprio caráter dela seja naturalmente mau, pois senão não poderia ter cometido tal enormidade com tão pouca idade. Seja como for, Vossa Senhoria é digna de comiseração. Opinião esta que é compartilhada pela Sra. Collins, mas também por Lady Catherine e sua filha, a quem contei o caso. Elas concordam comigo no temor de que tal tropeço da parte de uma das filhas possa prejudicar a sorte de todas as demais. Pois quem, como diz condescendentemente a mesma Lady Catherine, vai querer unir-se a uma tal família? E tal observação me leva a refletir com satisfação ainda maior sobre certo acontecimento de novembro passado. Pois se as coisas se tivessem passado diversamente, eu estaria envolvido com sua dor de cabeça e desgraça. Permita-me, pois, aconselhar Vossa Senhoria a consolar-se o máximo que puder, expulsando para sempre do seu coração essa filha indigna, para que ela possa colher os frutos de sua hedionda ofensa. Queira aceitar, caro senhor, os meus protestos, etc., etc. O Sr. Gardner não tornou a escrever até ter recebido uma resposta do Coronel Foster, e não tinha, então, nada de agradável para contar. Não constava que Wickham tivesse nenhum parente com quem se relacionasse, e era certo que nenhum de seus familiares ainda estava em vida. Tempo atrás, ele tinha muitos conhecidos, mas desde que entrara para a milícia, não parecia ter uma amizade particular com nenhum deles. Não havia ninguém, portanto, de quem se pudesse esperar ter notícias dele. E no péssimo estado de suas finanças havia um forte motivo para manter segredo, além do medo de ser descoberto pelos parentes de Lydia, pois recentemente se revelara que deixara para trás dívidas de jogo que montavam a somas consideráveis. Acreditava o Coronel Foster que seriam necessárias mais de 1.000 libras para saldar as suas contas em Brighton. Devia muito dinheiro em Londres, mas suas dívidas de honra eram ainda mais formidáveis. O Sr. Gardner não tentou esconder da família de Longbourn esses pormenores. Jane os ouviu horrorizada. Um jogador? Exclamou ela. Quem diria? Isso nem me passou pela cabeça. Acrescentou o Sr. Gardner na carta que poderiam esperar que seu pai voltasse para casa no dia seguinte, um sábado. Abatido com o insucesso de todos os seus esforços, ceder aos pedidos insistentes do cunhado para que voltasse para junto da família e deixasse a ele fazer tudo o que a ocasião pudesse sugerir ser adequado para dar sequência à busca. Quando a Sra. Bennet soube disso, não manifestou tanta satisfação quanto suas filhas esperavam, levando-se em conta o quanto havia temido pela vida dele. Como? Está de volta para casa e sem a pobre Lydia? Exclamou ela. Com certeza não vai sair de Londres antes de encontrá-la. Quem enfrentará Wickham e o forçará a se casar com ela se ele voltar para casa? Como a Sra. Gardner começou a querer voltar para casa, foi decidido que ela e as crianças iriam para Londres ao mesmo tempo que o Sr. Bennet viria de lá. A carruagem, portanto, levou a família para a capital na primeira metade da jornada e depois trouxe seu dono de volta a Longbourn.
A Sra. Gardner partiu tão perplexa a respeito de Elizabeth e de seu amigo de Derbyshire, quanto de lá viera. O nome dele nunca fora pronunciado espontaneamente diante deles pela sobrinha, e acabara em nada a leve esperança que a Sra. Gardner formara de que logo depois de se separarem, receberiam uma carta dele. Desde sua chegada, Elizabeth não recebera nenhuma carta que viesse de Pemberley. O triste estado presente da família tornava desnecessária qualquer desculpa ao abatimento de Elizabeth. Nada, portanto, se podia razoavelmente suspeitar por causa disso. Embora ela, que a essa altura estava em bons termos com seus próprios sentimentos, estivesse perfeitamente ciente de que, se nunca tivesse conhecido Darcy, teria suportado bem melhor o horror da infâmia de Lydia. Isso teria lhe poupado, acreditava ela, uma noite de insônia em cada 2. Quando o Sr. Bennet chegou, exibia toda a sua tranquilidade filosófica de sempre. Falou tão pouco quanto costumava falar. Não mencionou o caso que exigira a sua partida e levou algum tempo até que suas filhas ganhassem coragem para levantar a questão. Só à tarde, quando ele se juntou a elas para o chá, Elizabeth se arriscou a tocar no assunto. E então, depois que ela exprimiu brevemente sua dor por tudo que ele devia ter sofrido, ele replicou: Não vamos falar sobre isso. Quem mais deve sofrer a não ser eu? Foi minha culpa e só eu devo sofrer. O senhor não deve ser tão severo consigo mesmo, tornou Elizabeth. Você faz bem em me alertar contra esse mal. A natureza humana lhe é tão propensa. Não, Lizzie, deixe que uma vez na vida eu sinta o quanto fui culpado. Não temo ser vencido por essa impressão. Ela logo passa. Acha que eles estão em Londres? Acho. Onde mais poderiam esconder-se tão bem? E Lydia sempre queria ir a Londres, acrescentou Kitty. Então ela deve estar satisfeita, disse o pai secamente. E sua permanência na capital deve prolongar-se um pouco. Em seguida, depois de breve pausa, prosseguiu. Lizzie, não guardo rancor por você estar certa no conselho que me deu em maio. Considerando-se o que aconteceu, mostra certa grandeza de espírito. Foram interrompidos pela senhorita Bennet, que veio pegar o chá da mãe. Essa é uma exibição, exclamou ele, que faz bem a gente. Confere tal elegância à desgraça. Algum dia farei a mesma coisa. Vou ficar na biblioteca, de touca de dormir e camisola, e dar o máximo trabalho que puder. Ou talvez deva adiar até o dia em que Kitty fugir. Não vou fugir, papai, disse Kitty magoada. Se eu tivesse ido a Brighton, meu comportamento teria sido melhor do que o de Lydia. Você em Brighton? Nem por 50 libras eu confiaria em você aqui perto mesmo, em Eastbourne. Não, Kitty. Finalmente eu aprendi a ser cauteloso, e você vai sentir os efeitos disso. Nenhum oficial nunca mais vai entrar em minha casa, nem passar pelas redondezas. Os bailes serão estritamente proibidos, a menos que você dance com uma de suas irmãs. E você não vai dar um passo para fora da casa até provar ter passado 10 minutos do dia de maneira racional. Kitty, que levou a sério essas ameaças, começou a chorar. Ora, disse ele, não fique triste. Se for uma boa menina nos próximos 10 anos, eu a levarei ao teatro. Se você gostaria de fazer uma doação para colaborar com melhorias técnicas do canal, nossa chave Pix é prmatos, com um T só, @hotmail.com. Obrigado.